Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de topografia, né? Nós vamos apresentar alguns conceitos, uma continuação da aula anterior, em que nós estávamos falando sobre ângulos. Na aula anterior nós falamos sobre ângulos horizontais, que são necessários a determinação dos ângulos horizontais no levantamento topográfico. Nós medimos os ângulos horizontais, só repassando um pouco, quando determinamos a distância angular entre os alinhamentos, né? Então, nós vimos ponto topográfico, nós falamos sobre alinhamento topográfico e a necessidade de medir as distâncias entre os pontos, que é o tamanho do alinhamento topográfico, e o ângulo entre dois alinhamentos topográficos. Então, nós vimos rumo, vimos azimuth, ângulo interno, ângulos externos. Agora nós vamos falar sobre ângulos verticais. O ângulo vertical, ele é necessário, a determinação do ângulo vertical, para se calcular a distância, quando nós utilizamos o instrumento, principalmente o teodolito, nós precisamos determinar o ângulo vertical para se calcular as distâncias, né? E também necessitamos do ângulo vertical para determinar o desnível, que nós vamos falar mais adiante, né? Mas primeiro vamos a algumas definições, né? O que são ângulos verticais, né? Existem dois tipos de ângulos verticais principais usados na topografia. Então, os equipamentos, os teodolitos e as estações totais, elas já vêm calibradas, né, configuradas para medir um determinado tipo de ângulo vertical. Algumas permitem que se faça uma configuração e se modifique isso, mas ela já vem, os aparelhos já vêm com a calibração. Os dois principais tipos de ângulos verticais são: o primeiro é o ângulo vertical de inclinação, ou simplesmente ângulo de inclinação. Você pode denominar de uma forma ou de outra, né? Esse ângulo de inclinação, ele se baseia a partir da linha do horizonte. Então, o próprio aparelho, ele já determina, né, a linha do horizonte, né? Os aparelhos são eletrônicos, né, hoje em dia, e ele já determina a linha do horizonte. Quando você movimenta a luneta, nós já vimos isso no teodolito, nas partes do teodolito, nós vimos na luneta. Quando você movimenta a luneta, gira a luneta tem um movimento vertical, né? Só lembrando, né? Quando você gira a luneta para cima ou para baixo, quando você está procurando o ponto, né? O instrumento está localizado em um ponto e nós estamos fazendo uma visada em direção a outro ponto, né? Então, quando nós temos que movimentar a luneta para localizar o outro ponto. Quando fazemos esse movimento, o instrumento ele determina o ângulo. Então, ele tem um visor, uma tela, aonde ele vai já nesse movimento determinar o ângulo. Lembrando que os terrenos, eles na maioria das vezes são irregulares. Então, eles não vamos ter a situação de um terreno plano, onde eu vou visualizar o outro ponto no nível plano, né? Isso é muito difícil de acontecer, ainda mais no meio rural, nas atividades agrárias, né? Então, nós temos terrenos irregulares. Então, provavelmente, o ponto que nós estamos observando, ele vai estar acima ou abaixo de onde está localizado o aparelho, né? Então, geralmente, você tem alguma inclinação, mesmo que seja uma inclinação leve, aparentemente não perceptível a olho nu, mas os aparelhos, eles têm uma determinada precisão, vão determinar essa inclinação, né? Então, lembrando que o ângulo de inclinação ele se baseia na linha do horizonte. A linha do horizonte seria o grau zero, como aqui nessa figura aqui ao lado, nós temos vendo aqui o aparelho, e a linha do horizonte seria o grau zero.
Quando a luneta sobe, ela é movimentada para cima, o aparelho vai determinando esse ângulo de forma positiva, né? Até chegar ao ponto máximo, que é mais 90 graus positivo. É claro que essa situação não vai ocorrer no levantamento topográfico, né? Você não vai procurar um ponto na vertical acima do aparelho, nem abaixo do aparelho, né? Então, essa variação, ela é bem menor. E da mesma forma, se o operador apontar a luneta para baixo, procurando, digamos, descendo a ladeira, né? Então, se tiver um ponto, o ponto que está sendo visado, né? Que está sendo observado, ele está mais abaixo, né? Descendo a ladeira, a luneta vai ser apontada para baixo e eu vou ter um ângulo de inclinação negativo, né? E aqui, teoricamente, chega até menos 90 graus, mas isso não ocorre em campo, né? Então, você tem uma oscilação bem menor. Então, recordando, eu posso ter um ponto acima, subindo a ladeira, eu tenho um ângulo positivo, ângulo vertical de inclinação positivo. E se eu estiver descendo a ladeira, o ponto visado estiver mais abaixo, eu tenho um ângulo vertical negativo, certo? Então, aqui essa figura procura demonstrar essa situação. Então, o operador está aqui com o equipamento no ponto na cota mais baixa, e o ponto que está sendo observado está na cota mais alta. Lembrando que para fazer essa observação, eu preciso de duas pessoas. Um operador operando equipamento e uma régua estadimétrica ou mira estadimétrica, que nós já vimos esse equipamento, que é uma régua graduada, né, que vai até cerca de 4 metros de comprimento, o outro operador segurando essa régua na posição vertical. Então, a régua tem que estar aprumada, né? Está na posição vertical. Então, eu posso usar o nível de bolha para que essa régua fique na vertical. Então, o operador vai estar operando o teodolito e vai observar, vai fazer uma visada, né, em direção a essa régua que está num ponto topográfico determinado. E nisso, como o ponto desse exemplo está numa cota acima do aparelho, o ângulo de inclinação formado vai ser um ângulo positivo. Então, aqui a seta aqui indica essa distância angular em relação à linha do horizonte. Então, tem aqui a linha do horizonte que o próprio equipamento ele determina, recordando que o equipamento tem que estar devidamente nivelado, né? Nós já vimos isso também. A instalação do equipamento ele tem que estar nivelado para que a medição seja correta, né? Os valores encontrados sejam corretos. Então, aqui eu tenho a linha do horizonte e aqui eu tenho a linha de visada, que é o que o operador está observando através da luneta. O outro tipo de ângulo vertical é o denominado ângulo zenital. Inclusive, esse é o mais comum. A maioria dos equipamentos, atualmente, eles são fabricados com esse tipo configurados com esse tipo de ângulo, o ângulo vertical. Ângulo vertical zenital é o mais comum. Inclusive, os equipamentos que nós temos na nossa escola, eles estão calibrados com esse ângulo vertical. O que é o ângulo zenital? É o ângulo que se baseia com a vertical denominada de zenite. Né? Então, o zenite é uma linha vertical, é um eixo vertical, que ele é medido a partir do prumo, né? E a partir do centro de gravidade da Terra. Então, como se define o zenite? Através de um prumo, um fio de prumo, né? Vocês já viram os pedreiros trabalhando, eles usam um fio de prumo, né, para alinhar as paredes, né? Então, aquele fio de prumo que também se utiliza no teodolito para centralizar o aparelho no ponto topográfico, né, no piquete, né? Então, é o prumo que determina a direção
do centro de gravidade, inclusive essa direção determinada pelo prumo é chamada de nadir, né? Nós não vamos ver isso aqui. E o sentido oposto à direção do prumo, o sentido oposto ao sentido do prumo é o zenite. Né? Então, o zenite ele não é em função do relevo, mas sim em função do centro de gravidade da Terra, né? Então, o zenite. O aparelho, o teodolito, ele já vem calibrado para se localizar em função do zenite, né? Então, se for configurado assim, né? Ele pode ser configurado para o ângulo zenital, como para o ângulo de inclinação. Então, o ângulo zenital é isso, é o ângulo formado entre, como mostra aqui na figura, né? Eu tenho essa linha, essa seta, né? Que indica a direção, o sentido do zenite. E o zenite, então, seria o grau zero, seria o início da contagem, né? Então, a luneta, ela girando da posição vertical para baixo, né? Então, o giro, essa meia circunferência aqui, né? Eu tenho 180 graus. Então, se estiver na posição horizontal, eu terei 90 graus e para baixo 180 graus. É claro que eu não vou ter no campo nem a situação 0 grau e nem a situação 180 graus. Aqui são situações teóricas. Então, ela vai oscilar aqui próximo dos 90 graus, o ângulo zenital. Então, aqui eu tenho uma figura em campo, né? Justamente o operador, ele observando um ponto localizado acima dele, né? Então, ele está aqui no ponto mais abaixo, numa cota mais baixa, e ele está fazendo uma visada, uma observação. Aqui está a mira estadimétrica e está num ponto mais acima. Então, está subindo a ladeira, digamos assim. E o aparelho, nesse caso, ele está calibrado para medir o ângulo zenital. Ao contrário da situação anterior, que era o ângulo de inclinação, esse está calibrado para medir o ângulo zenital. O zenite é o grau zero, que é a linha vertical, né, apontada para cima, e o ângulo medido é justamente a diferença angular entre o zenite e a linha divisada. Essa linha divisada, nós vamos ver logo a seguir, ela representa, na leitura, o fio médio. Então, nós vamos ver, já vimos isso, vamos ver agora de novo, os fios que são observados no teodolito, existe um fio médio. Esse fio médio é que é usado para calcular o ângulo, né? Tanto um ângulo como o outro, né? O ângulo vertical. Então, é essa diferença aqui entre o 0 grau e a linha divisada, que é denominada de ângulo zenital, representado pela letra Z. O ângulo vertical de inclinação, que nós vimos antes, é determinado pela letra alfa, do alfabeto grego, né? Só para ilustrar, como eu falei do zênite, o zênite ele é um ponto da esfera celeste que se situa na vertical do observador sobre sua cabeça, né? Então, como está aqui na figura, né? Então, a partir do observador, acima é o zênite. Como determinar o zênite com precisão? Através do prumo. Então, o prumo ele vai ser atraído pela força de gravidade da Terra. No sentido acima é o zênite e no sentido abaixo, em direção ao centro de gravidade, é o nadir. Só para ilustrar, para nós nos situarmos. Bem, então nós vamos usar esse ângulo vertical para medir a distância. Então, é um dado necessário a ser levantado para nós medirmos a distância entre dois pontos topográficos, certo?
É claro que eu posso medir a distância de várias formas. Né? Então, eu tenho alguns processos, alguns métodos em que eu posso medir a distância. Eu posso usar um processos diretos para medir a distância entre dois pontos topográficos. Posso usar um processo indireto e processos eletrônicos. Então, existem várias maneiras de se medir as distâncias no terreno, né? Só retornando aqui, né? No processo direto, nós usamos a trena, que é a forma mais simples de medição das distâncias, o uso da trena. Existem vários tipos de trena, de vários tamanhos, com vários materiais. Existem trenas feitas de metal, né? Uma trena metálica. Existe trena feita de lona. E existe trena feita com fibra de vidro. A trena de metal, ela tem uma vantagem que ela não estica, ela não sofre uma distensão. Então, ela ela dá um valor mais correto, né? Mas, geralmente, as trenas de metal são menores, né? Em torno de até 5 metros. As trenas maiores, 20, 30, 50 metros, elas são feitas de lona ou feitas de fibra de vidro. E elas têm alguma distensão. E também apresenta algum erro de medida. Então, o processo direto feito com trena, ele apresenta um erro, então ele não é aceito em determinadas medições. O processo indireto é que nós usamos os fios estadimétricos de um teodolito. Usamos um teodolito para medir, que é o que nós estamos estudando agora, no processo indireto. E os processos eletrônicos, eles são mais modernos, são mais sofisticados. Eles usam um sensor a laser, né, ou ondas de rádio para medir a distância entre dois pontos. Os processos eletrônicos, eles são muito mais precisos atualmente e têm ganhado assim muito espaço na topografia, né? O uso dos métodos eletrônicos para a medição de distância. Que distâncias eu posso medir no campo? Eu posso medir a distância horizontal, que é a distância entre dois pontos, considerando o terreno plano. Essa primeira distância que vai ser o nosso foco de atenção no momento, a medição da distância horizontal. Eu posso medir a distância inclinada e posso medir o desnível. Vamos ver uma figura aqui que ajuda a entender. Aqui eu tenho, né? Um terreno, né? Essa linha verde é o terreno. Eu tenho aqui um ponto A, que está na posição mais baixa do terreno, que pode ser a cerca do terreno, que é essa linha amarela. Eu tenho o ponto B, que está aqui mais acima do terreno, também essa linha tracejada amarela, que aqui é a rodovia. Então, na topografia, o que nos interessa mais é medir a distância horizontal entre dois pontos. Porque quando você faz a planta topográfica, você está observando o terreno de cima. Então, a planta topográfica é um desenho do terreno, de uma fazenda, de uma propriedade rural, é um desenho visto de cima. Então, quando nós observamos de cima, nós temos o quê? Nós só enxergamos as distâncias horizontais. Nós só vemos em 2D, em duas dimensões, né? Então, a topografia, as medições feitas na topografia se baseiam nas distâncias e nos ângulos horizontais. Mas eu posso ter algumas situações em que eu preciso definir a distância inclinada e o desnível. Que situações são essas? Por exemplo, um projeto de irrigação. No projeto de irrigação, eu preciso calcular
a quantidade de tubulações que eu vou usar entre o rio e o local irrigado. Então, eu vou ter uma inclinação, subindo do rio até o local que vai ser irrigado, e nesse caso específico, eu preciso calcular a distância inclinada para medir a quantidade de tubos que precisam ser comprados, e tubos e conexões e outras coisas. Também vai precisar, por exemplo, fazer uma rede elétrica para ligar a bomba, do transformador até a bomba, que está mais embaixo. Então, é uma situação específica, em que eu vou medir a distância inclinada para calcular no projeto de irrigação esses materiais, fiação, quantidade de postes, quantidade de tubos e conexões, e também medir a distância inclinada para calcular a perda de carga na tubulação, coisa que vocês vão estudar em irrigação e drenagem, que vocês têm essa disciplina no curso, né? Então, para essas situações, eu preciso calcular a distância inclinada. E o desnível também, no projeto de irrigação, eu preciso saber o desnível. E qual a diferença de altura entre a fonte de água que está sendo bombeada e o local que vai ser irrigado. Então, existe um desnível. Então, eu preciso calcular esse desnível para ver a potência da bomba, perda de carga, altura manométrica, né? Então, isso tudo vocês vão estudar ou já estudaram em irrigação. Mas lembrando que hoje nós vamos falar de distância horizontal. Depois nós vamos abordar essas outras situações aí. Como é que se pode efetuar a medida das distâncias, né? Como nós falamos, a medida direta, o processo direto é feito com a trena. Então, a trena é utilizada para medir a distância entre dois pontos de forma direta. Então, podemos ter trenas de aço, trenas de fibra, trenas plásticas. Eu falei trenas de lona, né? Também existem trenas feitas de lona, elas são um pouco mais antigas. Então, a trena é usada para uma medição direta entre a distância de dois pontos. Só que a trena, na topografia, ela tem uma função mais, um acessório, né? Ela tem uma função de apoio. Então, ela não serve para determinar com precisão essas distâncias. Ela pode ser utilizada, mas você tem que tomar alguns cuidados para calcular o erro da trena, né? Toda trena tem um erro e tem que ser calculado. Hoje nós vamos estudar isso aqui, esse processo aqui, que é as medidas indiretas, né? Então, vamos usar o processo indireto para medir a distância. Essas medidas indiretas, ela se baseia na resolução de triângulos. Então, o instrumento mais utilizado é o teodolito, está aí na figura, nós já vimos o teodolito. E quando nós observamos através da luneta, fazemos a visada de um ponto, através do teodolito, ele se baseia na resolução de triângulos para que nós possamos calcular a distância, né? Então, a resolução de triângulos. Então, vamos ver mais adiante. Então, o teodolito é o aparelho mais utilizado. Quando nós observamos um ponto através do teodolito, como está aqui o operador, observando através da luneta, aqui na luneta existe um jogo de lentes e prismas no interior da luneta, e ele vai observar um ponto. Nesse ponto vai ter um outro operador segurando a régua, uma mira estadimétrica, que nós vemos aqui nessa outra figura. E através da luneta projeta-se uma imagem em que forma-se esses fios, né? Observa-se esses fios, eles ficam sobre a luneta, superpostos à imagem da luneta. E o operador ele vai fazer justamente isso, identificar em que ponto os fios estão tocando a mira. A mira estadimétrica, né? Ou a régua, né? Então, são três fios são utilizados para
essa determinação da distância, né? Das distâncias. É o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Nesse caso aqui, onde esses fios estão tocando? Só para a gente fazer uma leitura, né? O fio inferior, ele está aqui nessa parte aqui de 1,30 m, né? Então, como eu falei, cada traço desse representa 1 centímetro. Então, ele está exatamente aonde. Então, nós vimos que essa figura em formato de E ou de 3 representa 5 centímetros, metade desse intervalo. Então, se está aqui nesse E, nessa figura, eu já sei que está acima de 1,35 m. Então, aqui, dois espaços. Então, 1,36 m, 1,37 m. Então, o fio inferior está tocando na mira estadimétrica na posição 1,37 m. Correto? E o fio médio está tocando aonde? Só para fazermos esse exercício, né? Está aqui nesse espaço de 1,40 m. 1,40 m. Mais exatamente aonde? Como está abaixo da figura, então eu sei que está abaixo de 1,45 m. E quantos traços eu tenho aqui? Tem 1, 2, 3 traços. Então, 1,43 m, o fio médio. E o fio superior está tocando aonde? Observe que ele está bem no intervalo. Está aqui bem na base de 1,50 m. Então, a leitura dele é exatamente essa. 1,50 m. Certo? Porque se fosse um traço acima, já seria 1,51 m. Então, essa é a leitura que o operador faz quando ele observa através da luneta. E ele anota esses dados numa caderneta de campo. Então, ele leva consigo uma caderneta de campo. Hoje em dia pode ser um aparelho, pode ser um laptop, um celular, onde ele coloca esses dados, né? Lembrando que pode chover, então tem que ter algo protegido contra a umidade, né? E ele faz essa leitura dos 3 fios. Além dessa leitura dos 3 fios, ele também vai fazer a leitura do ângulo horizontal e do ângulo vertical. Então, esses dados que são necessários para ele determinar a posição de um ponto em relação ao outro, né? Então, sempre na topografia nós estamos determinando um ponto em relação a outros pontos, né, topográficos. Então, vamos para aplicar essas informações, né? Nós usamos duas fórmulas para calcular a distância horizontal. As fórmulas são muito parecidas, existe uma pequena variação. Então, na fórmula nós temos aqui DH. O que é DH? Distância horizontal. É igual aqui ao fio superior, que nós vimos há pouco, menos o fio inferior, vezes 100. O que é esse 100? Esse 100 é um valor constante dos aparelhos, que determina a precisão do aparelho. Então, os aparelhos, hoje em dia, eles, por exigência técnica, eles são fabricados com essa precisão aqui de 100, né? Então, é um valor constante da fórmula. Vezes o cosseno de alfa. O que é alfa? Alfa é o ângulo vertical de inclinação, né? Esqueci de colocar aqui, ângulo vertical de inclinação, ou simplesmente ângulo de inclinação, elevado ao quadrado. Então, se o aparelho ele estiver calibrado para medir o ângulo de inclinação, usaremos essa fórmula aqui de cima, essa primeira fórmula. A segunda fórmula, muito parecida com a primeira, o que modifica é o ângulo. Caso o aparelho seja calibrado para utilizar o ângulo zenital, cujo símbolo é Z, eu utilizo essa variação aqui. Eu vou calcular o seno do ângulo zenital, certo? Não precisa decorar isso, isso vai ser dado na prova, nas avaliações, isso é informação que você tem que levar consigo, certo? Então, não precisa decorar a fórmula,
Porém, você tem que saber identificar a fórmula, correto? Para não se atrapalhar com os ângulos, né? Então, repetindo, o que muda aqui na fórmula é o tipo de ângulo. Na primeira é o ângulo de inclinação, e aí eu calculo o cosseno do ângulo de inclinação. E na segunda, eu utilizo o ângulo zenital, e aí eu calculo o seno. Não esquecer de elevar ao quadrado, e não esquecer de trabalhar com os parênteses, fazer o trabalho com os parênteses, né? Então, aqui, no caso aqui, eu tenho subtração, tem que ficar entre parênteses, para não dar erro no meu cálculo. Então, vamos para um exemplo aqui, né? Vamos fazer um pequeno exemplo. Esses exemplos, eu quero que vocês copiem no caderno o exercício, certo? Com a figura correspondente, tá? E me mandem ainda durante a aula, hoje pela manhã. Vocês estão me ouvindo aí? Ou está todo mundo dormindo? Eu estou perguntando porque ontem, ontem eu dei aula com o microfone mudo. Falei mais de 1 hora. Quando eu fui gravar a aula, que eu fui observar, o microfone estava mudo. Tem que fazer tudo de novo. Mas ainda bem que hoje eu não esqueci disso, não. Então, vamos para um exemplo. Pega o caderno, assim, agora sim, pega o caderno. Não entendi. A gente vai fazer esse desenho aí que tá na foto? Logo a seguida, o próximo aqui. Pega o caderno, calculadora. Porque não adianta eu colocar aqui o exercício resolvido se vocês não praticarem na calculadora. Aí eu passo outro exercício assim, pô, como é que mexe na calculadora, professor? Eu não sei calcular o seno, não sei. Fica todo atrapalhado com a calculadora, porque as calculadoras são diferentes, né? Cada uma tem um tipo de calculadora. Tá, aqui é o exercício, tá? Então, esse aqui que vocês vão fazer no caderno. E me mandar. São dois exercícios. Em um nós vamos a um ângulo, em outro ângulo, né? Então, tá aqui, exercício, né? Primeiro, calcular a distância horizontal entre dois pontos, utilizando o teodolito e mira. Então, o operador foi ao campo, levou o teodolito, como na figura anterior, está aqui a figura. Tá o operador com teodolito, e o outro operador, que eu esqueci de colocar o homenzinho aqui, né? Operando a mira. Mira está de métrica. Então, ele está observando a mira, fazendo a visada. E vou falar mais baixo aqui, porque a professora Carla também está dando aula aqui perto. E está o operador aqui fazendo a visada, observando a mira está de métrica. E na visada, ele está vendo que 3 fios, ó. Coloquei aqui 2 vermelhos e um fio preto, né? Então, o fio superior está aqui indicado, fio superior, o fio médio e o fio inferior. E aqui embaixo o DH, deixa eu subir aqui um pouco. Deixa eu diminuir aqui a figura. Tá aqui 75, 100. Tá aqui, né? Então, tá aqui. O operador, ele está observando através do teodolito, está vendo 3 fios. Esses fios, ele está observando aonde? Na mira. A mira está de métrica, que é a régua, né? E aqui, nessa mira, tem também um outro operador. E aqui ele está vendo o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Nós vamos calcular a distância de inclinação. Perdão. Vamos usar o ângulo vertical de inclinação, que é justamente
definido pela letra, identificado pela letra alfa, né? Pelo símbolo alfa. E é justamente esse ângulo aqui, ó, essa seta preta, que é o ângulo formado entre o fio médio e a linha horizontal. Essa linha horizontal, o operador não está vendo essa linha horizontal. O aparelho é que utiliza isso como informação para determinar o ângulo, né? Então, o que o operador está vendo são esses pontos que estão em vermelho e preto. Então, aqui é a linha horizontal. Então, vamos para a questão, né? Voltar para a questão. Então, se pede o seguinte, retornando, né? Calcular a distância horizontal entre dois pontos utilizando o teodolito e a mira. Os dados são esses. O operador fez a leitura da mira e dos fios e encontrou fio superior 1,60 m, fio médio 1,20 m, fio inferior 0,8 metros, de acordo com a figura que nós vimos anteriormente. E também ele mediu, né? Ele observou no aparelho, né? Então, quando ele coloca a luneta no ponto que ele trava a luneta, nós vimos o botão que faz essa trava, ele fez a leitura no aparelho que indicava que o ângulo vertical de inclinação mede 4 graus e 28 minutos. Né? Então, minutos é o submúltiplo dos graus, do grau, né? Como é o ângulo de inclinação, eu vou usar essa fórmula aqui, que nós vimos anteriormente. DH, que é a distância horizontal, é igual ao fio superior menos o fio inferior, entre parênteses, tá? Não esqueça dos parênteses. Eu estou falando isso porque em muitas avaliações os alunos esquecem desses parênteses. Vezes 100, vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Isso aqui, esse parênteses aqui também é muito importante. O que eu tenho que levar o quadrado, o cosseno, não é o ângulo. Se você colocar essa potência aqui dentro, vai dar um valor completamente errado. Você tem que calcular dentro do parêntese o cosseno do ângulo e depois elevar ao quadrado. Estou falando isso porque em muitos casos os alunos fazem de outra forma e encontram o valor incorreto. Então, substituindo na fórmula, o fio superior está aqui, foi dado 1,60 m. Então, substitui aqui, menos. O fio inferior também foi dado aqui, ó, 0,8. Outra questão, tem que estar na mesma unidade, no caso é metros. Se eu vou encontrar a distância em metros, eu tenho que utilizar os dados em metros. Então, é outra informação que tem que ter atenção, tá? Vezes 100, né? Vezes o cosseno do ângulo. Eu substituí aqui no lugar do alfa, eu coloquei o ângulo que foi dado aqui, ó, 4 graus e 28 minutos, elevado ao quadrado. Então, já observe nessa calculadora grau e minuto. Vocês têm que ter essa função. Se não tiver, eu vou enviar um aplicativo, indicação de um aplicativo que tem essa função aqui. Já eu coloco lá no chat. Então, 1,6 menos 0,8 é 0,8 vezes 100. Aqui, eu já coloquei direto, tá, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o cosseno e depois elevei ao quadrado. Não coloquei aqui muita informação para não ficar muito longo aqui o texto, né? Mas isso vocês sabem fazer, né? Calcula o cosseno do ângulo e eleva ele ao quadrado. E acha esse valor aqui. Ah, professor, tem muito número aqui, eu não posso aproximar, não? Não. Você não pode aproximar o cosseno. Porque qualquer variaçãozinha aqui de valor altera o resultado final. Então, o cosseno
você vai ter que colocar esse monte de número, né? Eu sei que dá trabalho, mas não tem para onde correr. Você pode aproximar o resultado final. Aí eu exijo que tenha 2 casas decimais na resposta. Certo? Eu posso aproximar aqui a distância horizontal? Não, não pode. Mas não precisa também colocar uma numeração muito grande. Então, na resposta, 2 casas decimais. No seno e cosseno, o valor inteiro. Certo? A orientação é essa. Então, o resultado dessa multiplicação, 79,51. Por favor, confiram aí esse resultado. Metros, não esqueça da Professor, unidade de medida. Fale. como é que acha esse cosseno aí ao quadrado? Rafael, né? Rafael, tem que ser na calculadora, Rafael. Aí não tem pra onde correr. Eu sei que o professor de matemática... Quem é o professor de matemática de vocês? É de inglês, é? Alexandre. Não, Alexandre, né? Ele ia querer que vocês calculassem o seno e cosseno. Não, isso aí na topografia a gente não... Joga na calculadora e resolve, né? No caso, não sei se dá para ver aqui, ó. Opa, não dá para ver não por causa do negócio do plano de fundo. Ah, agora dá. Tem que botar na minha frente aqui para poder me ver. Tapando aqui minha cara. Eu gosto muito dessa calculadora, porque eu usava ela desde a faculdade, que eu tinha esse tipo de calculadora. Eu fui e comprei outra, né? A outra eu já tinha perdido, que é a Cássio, né? Mas eu sei que alguns podem comprar, outros não, né? Eu vou indicar um aplicativo de celular que calcula seno e cosseno, graus, tudinho, né? Então, mas isso aqui tem que ser na calculadora. Pois é, então esse exercício vocês vão copiar no caderno o exercício e a figura anterior. Deixa eu ver aqui. Opa, passou demais. Aqui. Essa figura aqui, né? Que está no slide 15, que se refere a esse exercício que está no slide 16. Então, vocês vão copiar essa parte e mandar, tirar a foto e mandar para mim. Coloque o nome, turma, por favor, no caderno, né? Me mais alguma pergunta? Eu vou passar para o próximo exercício. Então, só relembrando Professor, aqui. Fale. na hora de fazer esse cálculo, esse negócio aqui, como é que bota na calculadora do 4 e do 8 no finalzinho, esses sinadinhos? Sara, né, Sara? Aqui, 4 graus e 28 minutos, né? Você está usando Isso. que calculadora você abriu aí? A do celular mesmo, científica. Do celular. Deixa eu abrir a minha aqui, que eu acho que a maioria não tem isso. Cadê? Tem aqui, a minha tem seno, cosseno, tangente, tem grau, né? Você pode, na minha, né? Mas o grau que aparece aqui é na forma decimal, né? Porque o grau ele pode ser expresso na forma sexagesimal, que é na base de 60, né? Então, graus, minutos e segundos, eu acho que eu não dei essa aula, eu pulei essa parte, ó. E pode ser na base decimal. Só que os aparelhos, eles estão calibrados no ângulo sexagesimal, que é graus, minutos, segundo. E a calculadora, pelo menos a minha aqui do celular, está em decimal. Então, aí vai dar mais trabalho que você vai ter que converter e depois converter de novo. Aí é mais um cálculo. Então, tem um aplicativo chamado Degree.
Eu vou mandar para vocês. Degree. Cadê ele? Prof, é para fazer esse exercício daí, né? Da distância horizontal que tá aí na tela. Para fazer. E o desenho que o senhor falou mais cedo, precisa fazer também? Ou é só esse aí? Precisa, esse daqui, ó. Esse aqui é... Volta lá para tirar uma foto, por favor. Era... Tá aqui. Vamos pro próximo exercício. Tá aqui o aplicativo de Degree. Como é que eu mando para vocês isso aqui? Prof. Bom Oi. dia. Bom dia. Prof, Sim, tô ouvindo. essa atividade pode ser feita até o final do dia? Faz agora de manhã, durante a aula. A parte da manhã, né, para topografia, então vamos fazer logo. O exercício já está resolvido. O que eu vou passar para resolver é que é para a semana que vem. E esse já está resolvido. Estou colocando aqui o Degree. Cadê a Play Store? Vou mandar para vocês. Degree Calculator. Compartilhar. Vou colocar no líderes, aí o líder manda para o pessoal, né? Neste setor de agronegócio, intensifica em montagem, com altas estimadas de mais ou menos 40% nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura. Aí aqui eu coloco também o conceito de uma definição, eu estou mostrando para vocês. Então, abre, significa agronegócio. Então, um sistema integrado, uma cadeia de negócios, desde a origem central original até o produto final, com um valor agregado muito cheio de produto. Em seguida, temos os objetivos. Aí eu mandei botar aqui topografia, segundos anos, todos os segundos anos, tá? Baixar este aplicativo para os cálculos. Bom, então, mandei para o grupo do líderes, o líder manda para vocês. Depois eu boto aqui também no Teams. Vamos para o segundo exercício, tá? Depois vocês terminam de copiar isso aí. Esse segundo exercício, muito parecido com o primeiro, nós vamos utilizar o ângulo zenital, que é um tipo de ângulo vertical, né? O anterior, nós usamos o ângulo de inclinação. Nesse, nós vamos usar o ângulo zenital. Nos aparelhos, dos teodolitos, eles utilizam mais esse ângulo. A maioria dos teodolitos utiliza o ângulo zenital. Então, está aqui a figura. Aí vocês vão desenhar essa figura no exercício, né? Não precisa ser muito grande não, pequeno, só para indicar. E aqui na figura você tem o operador observando o teodolito. Ele está observando uma mira estadimétrica, né? Uma régua. O nome certo é mira estadimétrica, tá, pessoal? Eu falo régua só para facilitar o entendimento, mas o nome correto, técnico, é mira estadimétrica. Como é um curso técnico, vamos utilizar os termos técnicos, tá? E o operador, ele está vendo, está localizando na mira os 3 fios, fio superior, fio médio e fio inferior, para encontrar o quê? A distância horizontal
Nós estamos falando de determinação de distância horizontal, que é a distância entre dois pontos. No caso, o ponto onde está o operador e outro ponto onde está a mira estadimétrica. E no aparelho, ele vai fazer a leitura do ângulo, que é o ângulo zenital. Repetindo, é o ângulo formado entre o zenite, que é o 0 grau, e o fio médio. O ângulo zenital ele se baseia no fio médio. Então, a seta aqui está procurando indicar isso. Ó. Onde toca o fio médio é que forma essa medida angular, essa distância angular. Então, vamos para o exercício. Aqui no caso é o exercício 2, tá? Eu coloquei 1, mas é o 2, tá? Exercício 2. Calcular a distância horizontal DH entre dois pontos, utilizando o teodolito e a mira. Quais são os dados, né? A leitura da mira. Fio superior igual a 1,40 m, 1,4 metros. Fio médio igual a 1,2 metros. E fio inferior igual a 1,0 metros. E qual é o ângulo? O ângulo vertical. Olha, pessoal, aqui tem um erro aqui na descrição, tá? Eu vou corrigir depois. Eu coloquei ângulo de inclinação, mas não é inclinação, é aqui ângulo zenital, tá bom? Eu vou corrigir esse slide. Então, em vez de inclinação aqui, é ângulo zenital, que é Z. Qual o valor do ângulo zenital? Esqueça essa palavra aqui. 85 graus e 32 minutos. Então, vamos aos cálculos. Aí eu vou usar... pessoal, eu encontrei um erro aqui no exercício, tá? Eu vou corrigir. Vocês me dão 5 minutos para corrigir? Por favor. Enquanto vocês copiam lá, eu corrijo aqui, tá? Vou fechar. Vou interromper aqui a gravação rapidamente.